Oi, Daniel, bem-vindo de volta. Bom, eu estou aqui para bater este papo com o Dr. Gustavo Barbosa, ele que já está aqui conosco, né, doutor? Seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Eu que agradeço pelo convite e satisfação falar com vocês. Então, vamos falar aí dos procrastinadores. Palavra difícil, mas eu estava testando desde ontem e consegui acertar de primeira. Realmente é uma palavra difícil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e explicar o que significa também para os nossos telespectadores, né? Porque tem aquelas pessoas que costumam aí deixar tudo para depois, tudo de lado, tudo para outra semana. Tem até um ditado popular, né, que fala: para que fazer agora o que eu posso deixar para amanhã? E aí, só que isso acaba afetando na nossa saúde, não só a mental, mas a física também, né, doutor? Traz aí pra gente qual é a gravidade e perigo disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a população tem que entender, que é o significado do procrastinador. Procrastinador é o ato de deixar para depois, né? De uma ação, uma execução de alguma tarefa para depois. É o famoso deixar para depois, ou para amanhã, como você bem disse, ou mesmo que a gente fala, em alguma linguagem mais popular, empurrar com a barriga. Por que isso é importante a gente entender que ele pode sim causar algumas alterações, não apenas psicológicas, principalmente, né, que é uma das principais causas, mas também físicas. Porque o procrastinador é aquela pessoa que ele deixa de fazer coisas ou tarefas naquele momento, como uma forma até de prazer, em casos mais graves, a pessoa acaba sentindo um prazer em não fazer a determinada função naquele momento e deixa para fazer ela um pouquinho para depois, ou às vezes muito depois. E isso acaba interferindo não apenas na sua função interpessoal, digo isso não apenas entre a família, mas entre os amigos, profissional, mas pessoal também, que a gente vai falar um pouquinho depois. No ambiente de trabalho também, isso tem reflexos e afeta o funcionário, porque não tem, né? Daqui a pouco aquele colega de trabalho pede aquela ajuda ou é uma função dela e aquela pessoa nunca faz, nunca entrega aquela tarefa, aquele material. Aí daqui a pouco desiste, ou o próprio chefe. Aí tá grave mesmo, né? Quando o chefe desiste da pessoa. Então, é bem isso mesmo. Então, muitas vezes a gente fala do empurrar com a barriga, é um pouco diferente do preguiçoso. Isso é uma questão bem comum, principalmente eu estou falando em questão do trabalho, porque muitas vezes o procrastinador ele é considerado uma pessoa preguiçosa. A preguiçosa é aquela que não faz nada, tá? Então, a primeira coisa para a gente diferenciar, ela não faz nem a tarefa fácil, nem é difícil, não faz nada. O procrastinador não. Na realidade, quando a gente fala dessa palavra, que é o deixar para depois, todos nós deixamos para depois algumas coisas. Por quê? Nossa cabeça ela está formada para a gente escolher tarefas específicas ou mais importantes naquele momento e deixar outras tarefas para depois. Isso é importante. Agora, o procrastinador, o que ele acaba fazendo? Ele deixa tudo para depois. Então, quando isso passa a ser um hábito frequente, diário, ele passa a atrapalhar as atividades do dia a dia da pessoa, seja ele em casa, com os amigos, ou mesmo com a família, aquela pessoa que está sempre enrolada, não consegue desenvolver as tarefas ou resolver as tarefas, ou mesmo aquela pessoa no trabalho, que é aquela que ela sempre demora para entregar o resultado esperado pelo chefe, mas ela faz, só que ela demora para fazer, muitas vezes por um fator psicológico, até mesmo de reprovação dela. Então, ela tem um medo do julgamento. Então, é aquela pessoa que ela tenta fazer só as tarefas fáceis e deixa difícil, mas chega um momento que ela tem que fazer o difícil, ela acaba fazendo. Só que ela sofre com essa atitude. E quando, doutor, que a pessoa ou daqui a pouco alguém que está próximo, um familiar ou um amigo, identifica que isso é um problema, chega a ser um problema? Então, a gente começa a observar em atitudes de repetição. Então, como eu disse, o procrastinar, a gente faz isso em algumas fases da nossa vida, né? Principalmente quando a gente vai escolher coisas mais importantes para fazer do que determinadas outras funções, mas quando a pessoa começa a fazer isso com frequência, todo dia ela começa a fazer isso em hábitos diários. Então, por exemplo, ela nunca chega no horário, ela nunca acorda no horário, ela sempre deixa de fazer atividades físicas, ela sempre deixa de organizar o horário para chegar no trabalho, ela sempre deixa de se alimentar corretamente, ela deixa de ir ao médico para fazer algum tratamento.
e isso prejudica a saúde dele, essa é uma situação que é um sinal de alerta para todos nós. Isso é um dos sinais de alerta. E aí, dependendo da idade que isso acontece, a gente tem que investigar outros fatores importantes, que podem estar correlacionados, fatores psicológicos, tanto a ansiedade, os transtornos de ansiedade, os déficits de atenção, principalmente em crianças e adolescentes, as depressões, que também podem ser fatores importantes. Então, não basta apenas dizer que a pessoa deixa tudo para lá. Algumas vezes ela tem algumas patologias envolvidas que determinam esse tipo de comportamento, ou às vezes é realmente só um erro de organização de tempo que leva a todas essas disfunções, não apenas psicológicas, mas principalmente físicas também. São físicas, elas geralmente estão aqui nessa região superior, né? Ombros. Exatamente, bem falado, Gabriela. Na realidade, quando a gente fala na região dos ombros, a gente não fala apenas ombro, a gente fala de toda a cintura escapular. Então, esses procrastinadores, como eles deixam de fazer as atividades por um tempo, em busca de um prazer momentâneo, então a pessoa até gosta daquilo. Ela fala, não, vou deixar para fazer depois, vou fazer só isso aqui e depois eu faço as outras coisas. Isso acaba gerando um estresse ou uma angústia, muitas vezes a angústia é a palavra correta, porque ela tem que refazer aquela função que ela deixou de fazer. E isso leva a uma ansiedade, porque geralmente ou ela não vai conseguir entregar em tempo hábil tal função, ou ela não vai conseguir fazer de maneira adequada tal função, e isso leva a um estresse. Um dos primeiros locais que a gente sente quando a gente está mais estressado é a contratura muscular dessa região que você citou. Essa região aqui do trapézio, dos trapézios, do romboide atrás aqui nas costas, escápula, que todo mundo fala pá, essa região ela começa a ficar mais contraída e isso acaba causando dores miofasciais em toda essa região. Então, não apenas no ombro, mas na cintura escapular como um todo, que a gente fala que é pescoço, ombro e atrás aqui da pá, a famosa escápula, que o pessoal fala pá. Então, envolve tudo isso causando dor. Realmente o peso das tarefas não resolvidas que estão ali sobre o corpo, né? Exatamente. Esse termo que você utilizou, Gabriela, é muito bom. O peso da tarefa não resolvida. Por quê? Porque ele gera frustração para as pessoas. Então, o ato de você sempre estar adiando, isso eu estou falando, lógico, num caso mais patológico, a pessoa começa a deixar de fazer as coisas sempre, ela acaba tendo a sensação tanto de culpa, de angústia, de aflição. Por quê? Porque ela está sempre nisso e vira a famosa bola de neve. Então, é o peso da culpa mesmo, de não ter feito antes. Por que eu não fiz antes? Então, acaba acontecendo exatamente desse jeito. E aí, a solução para isso, claro, seria a pessoa daqui a pouco ter uma listinha de tarefas a resolver? Dá essa dica para o pessoal que está assistindo e daqui a pouco se identificou com esse problema. A principal dica que a gente costuma sempre dizer é realmente o paciente ou a pessoa identificar o problema. Ela é a busca do autoconhecimento, primeiramente. Então, a pessoa ela tem que saber identificar que ela realmente está tendo atitudes ou comportamentos viciosos, que a gente fala, ou seja, comportamentos errados, e começar pouco a pouco. Não adianta a pessoa querer ir de uma vez também, porque é um comportamento, é um hábito que vem geralmente a vida inteira. Então, ela começar de pouco a pouco a criar etapas para ela resolver. Um dos métodos que a gente gosta muito de ensinar para os nossos pacientes é o de criar listas, como você mesmo disse. Listas colocando graus de dificuldade nela, mas ela resolvendo esses graus de dificuldade, primeiro pelos mais fáceis, que ela tem mais facilidade para resolver. E realmente checando. Isso dá a sensação de conquista para o paciente, que ela está conseguindo executar as suas funções. E começar de pouco a pouco a modificar isso. Então, em hábitos do dia a dia, isso funciona muito bem. Então, o ato de deixar de usar aquele despertador toda hora, acordou às 6 horas da manhã, vou colocar mais 5 minutos, vou colocar mais 5 minutos, já comece o dia não fazendo isso. Isso é um ato de um procrastinador, tá? É deixar o telefone tocando 30 minutos depois. Ai, é complicado, né? E nesse período também de início de ano, porque daqui a pouco a pessoa faz aquela listinha de metas. 2023 vai ser um ano diferente. Aí entrou fevereiro, já não fez nenhuma, né? Metas fáceis e mais simples.
Então, até as metas, elas devem ser curtas e imediatas. Por isso, a necessidade da gente criar metas tangíveis, que a gente fala. Então, não adianta sonhos tão intensos para modificar seu comportamento. Lógico que são importantes os sonhos, mas há necessidade de fatores ou de metas específicas, tarefas específicas, com tempo também pré-determinado. Então, criar pequenas tarefas para acabar, amanhã eu tenho que entregar, em 2 dias tem que entregar, para você também conhecer qual o tempo que você vai levar para cada tarefa. Isso chama-se gerenciamento de tempo. Isso evita o estresse, evita a contratura muscular e evita dor nos ombros. Então, o peso da culpa no ombro, que é muito comum nos consultórios de ortopedia, principalmente no nosso, de ombro, diminui bastante, sim, viu? Verdade. Doutor Gustavo, agradeço a tua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui, né? O papo fluiu, mas acho que foram dicas aí bem valiosas. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição e a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo também sempre à disposição de todos. Abraços. Tá bom, abração. Bom, Daniel, eu conversei com o Dr. Gustavo Barbosa, né? Ele que é cirurgião do ombro, falando aí dessas pessoas que deixam tudo para depois, né? No estilo deixa a vida me levar. Hoje já é quinta-feira, então amanhã sexta, semana quase acabando, e lá na listinha de tarefas, né? E ver se conseguiu cumprir aí com todos os trabalhos, desafios, né? E demandas. Bom, dessa entrevista eu já tô livre, não tem peso nenhum aqui nos ombros, viu? Eu volto contigo aí.